institucionalmente, mas pessoalmente, institucionalmente, de todo modo, a Universidade Federal de Mineira tem grande interesse, grande preocupação com as questões que são discutidas aqui hoje. E, na verdade, eu vou apresentar algumas informações, mais do que umas reflexões, no momento seguinte, na eventualidade de a gente pode conversar sobre as questões que eu colocação interessante. Mas eu acho que são informações que talvez ajudem a construir uma espécie de pano de fundo, background, para a discussão sobre as TPPs no Brasil contemporâneo. Eu preparei uma fala relativamente rápida e vou me ater aqui a ela. Bom, o que eu anotei aqui foi o seguinte: se a gente pensar em termos de Brasil, há várias circunstâncias em que a gente pode imaginar, pode identificar circunstâncias em que iniciativa privada e poder público se articular em torno de uma ação com o objetivo de atendimento de uma demanda ou de resolução do problema. Isso acontece em termos gerais e aconteceu também em algumas circunstâncias, mais acentuadamente aqui em Campina Grande. No que diz respeito a Campina Grande, há pelo menos 3 momentos em que, até na memória da cidade, na história tradicional da cidade, acho que os estudos mais recentes, isso tem sido sinalizado. São para esses 3 momentos que eu vou chamar a atenção aqui. Então eu vou aqui a minha escrita. Na história do Brasil foram frequentes os casos em que houve um aperto de mão mais firme entre o poder público e a iniciativa privada. Isso se deu naqueles momentos em que o agente público percebeu a necessidade do atendimento a alguma demanda social e a incapacidade momentânea ou estrutural do Estado em dar conta da sua obrigação. O papel da iniciativa privada aí foi historicamente de ocupar um espaço e oferecer a partir daquele espaço uma resposta para a sociedade e para o Estado. Há muitos exemplos que são inclusive muito famosos e que eu vou mencionar aqui apenas 2, na ideia de que eles possam ser vistos por esse prisma da articulação entre o Estado e esse segmento da sociedade que seria a iniciativa privada. O primeiro exemplo é a primeira atividade econômica que envolve isso aqui que a gente chama de Brasil. Os portugueses chegam aqui no começo do século XVI, fim do século XVI, e a primeira ação de geração de renda financeira do país, a primeira atividade econômica desse aqui do Brasil, é o arrendamento desse território, que ninguém tem muita noção da dimensão, a um empreendedor judeu chamado Fernando de Noronha. O seu Fernando de Noronha é um camarada que recebe a condição de explorar o pau-brasil. Há uma concessão feita a ele que vai cobrir de 1513 a 1515, e durante esse período, Fernando de Noronha é responsável por tirar o pau-brasil do país, por organizar a exploração daquele recurso no Brasil, que vai se chamar Brasil, inclusive em função disso, na Terra da Cruz, e é quem vai suprir a coroa portuguesa dos tributos e dos impostos que ele vai produzir a partir da riqueza que ele gera mediante a exploração do pau-brasil. Em seguida, você tem toda a construção de uma lógica mais complexa no Brasil, que é a lógica das capitanias hereditárias, que não foi uma lógica só do Brasil, quer dizer, a coroa portuguesa usou isso em quase todas as suas regiões dominadas durante o século XVI, XVII, XVIII, que era você atribuir a particulares a exploração e o desenvolvimento econômico da determinada região para que a coroa oferisse dali tributos e se capitalizasse dessa forma. Mais para frente, se a gente quiser sair da colônia, tem um exemplo clássico do Império, que é o Barão Mauá, que é uma personagem extremamente controvertida na história do Brasil, quer dizer, uma série de produtos culturais sobre Mauá, biografia, tanto no livro, no filme, como na memória coletiva brasileira, o Mauá está muito presente. Mas a história do Mauá pode ser lida de várias formas, e uma das formas que a história do Mauá pode ser contada justamente por esse viés, quer dizer, de alguém que se responsabiliza. O Mauá é um personagem que serve muito para a gente refletir sobre a dimensão complexa que é a questão da sociedade entre as ações coletivas e as ações individuais. O Mauá é um ator social bastante ativo, um empreendedor bastante disciplinado e bastante, a gente vai chamar ele de proativo, não é um termo que você dizer, não, na caberia, a gente faz essa brincadeira. E o Mauá é aquela pessoa que identifica determinados setores, determinados nichos de mercado, vamos dizer assim, e ele vai empreender naquele espaço. O Mauá não tem pessoalmente uma história de sucesso, vamos dizer assim, não termina rico, mas isso talvez não importa. O que importa é que ele sinaliza para uma forma de relação de empresariado com o poder público brasileiro, que eu acho muito educativo, porque em grande medida o poder público brasileiro do Império não soube se apropriar efetivamente da riqueza gerada
pelos empreendimentos do Mauá. Talvez essa seja uma lição interessante para se pensar. Quer dizer, o Mauá ensina um pouco a gente isso, quer dizer, como você teve, de repente, a sinalização por parte do Estado de que é interessante que o empresariado se coloque em uma determinada atividade econômica, mas o Estado não se oferece como parceiro confiável. Tá? Quer dizer, o Estado termina, de certa forma, solapando o sucesso do empreendimento. No caso de Campina Grande, está circulando em redes sociais a ideia de que o Donald Trump disse que Campina Grande é a capital da Paraíba. Todo respeito à pessoa, eu sou muito bairrista. Eu aprendi com a minha amiga Arleira que quando você fala de Campina Grande, tem que falar com a letra tudo maiúscula, e Campina Grande é toda maiúscula. Então eu vou sair do exemplo brasileiro para nem pensar em exemplo mais outro, eu vou pensar em 3 exemplos campinenses. Eu acho que a história de Campina Grande ela é muito fértil em situações nas quais a gente poderia encontrar essa ação do empresariado como uma ação ativa, definidora do rumo da cidade, definidora do rumo do desenvolvimento. Do alargamento do emprego, da produção da cidade como um espaço universitário, científico, tecnológico. Eu vou levantar somente 3 pequenas histórias, porque eu acho que elas fazem parte da tradição histórica campinense, pelo menos 2 delas, uma está mais esquecida. Estou terminando. Isso é o tempo que eu ainda tenho. Ave Maria, vocês são muito generosos. Eu sou professor de História há 30 anos, e eu estou há quase 1 ano sem sala de aula, então oferecer a fala a mim é um negócio perigosíssimo, porque de repente eu dou uma banguela e é incontrolável, né? Então, por isso que eu escrevo, que é para eu ter vergonha de falar mais do que tem no papel. Bom, mas como eu estava dizendo, há tantas circunstâncias na história de Campina que podem ser mencionadas, que escolhi até um tiro no escuro. Mas eu vou mencionar 3 que são famosas, como eu estava dizendo, 2 mais do que a terceira, mas são suficientes, eu acho, para esclarecer um pouco o meu argumento. Esses 3 exemplos, como eu digo aqui no meu texto, eles não servem para a gente simplesmente se espelhar mecanicamente. Não é assim que história funciona. Quer dizer, história é uma disciplina que não tem, já teve, mas não tem mais esse desejo, esse objetivo, esse propósito de servir, como Cícero dizia em Roma, como exemplo vivo para a humanidade presente. História é mais uma referência, uma baliza, uma forma da gente estranhar, inclusive, a maneira como a gente faz o que a gente está fazendo hoje. Então, esses exemplos que eu vou citar, eles servem para a gente refletir um pouco sobre a dinâmica deles próprios, mas também para a gente pensar um pouco como é que a gente se comportaria nessas situações. O primeiro exemplo que eu gostaria de mencionar é o exemplo de um personagem do começo do século XX, o Cristiano Laurizzi. O Cristiano Laurizzi ele tem uma história interessantíssima. Aliás, Noaldo, me socorra, não me deixe mentir só, Campina é cheia de personagens interessantíssimos que dariam histórias fantásticas. Eu acho que todas as cidades são assim, mas eu vou me ater à minha cidade pela circunstância. O Cristiano Laurizzi é um cara que tem uma inserção na história da cidade importantíssima. Como é que ele é apresentado? Ele é apresentado como um dinamarquês que chega em Campina, ele é vinculado às atividades de mercado, ele é um comerciante. Ao chegar em Campina, ele consegue se inserir nas redes de família e ele casa com uma filha de um grande proprietário campinense, Alexandrino Cavalcante, eu acho que o nome dele é esse. E nisso, o Cristiano Laurizzi ele faz uma coisa que Campina, ao longo do século XX, tentou fazer durante várias vezes e não conseguiu, que foi fazer a articulação entre o segmento dos proprietários de terra e o segmento dos empresários urbanos. Cristiano Laurizzi é a primeira e talvez a última pessoa a concentrar em si esses 2 projetos de sociedade que se confrontaram durante boa parte do século XX, e todas as vezes que esse confronto foi mais dramático, levou Campina a situações de crise. Essa característica particular da trajetória do Cristiano, quer dizer, de ser alguém que tem uma dinâmica muito forte no lado mais mercantil da economia, mas ser casado com alguém que tem todo um capital político, um capital cultural, um capital social do lado da terra, fez dele uma pessoa confiável para todo o segmento mais rico da cidade de Campina Grande. E ele consegue ser o gestor da cidade durante o ano sem conta, consegue, nesse mandato dele, um dos marcos históricos mais tradicionais e mais famosos de Campina, que é trazer o trem para a cidade. Qualquer pessoa que for estudar a trajetória da chegada desse trem vai saber que não foi fácil,
não era natural que o trem viesse para Campina, havia outras rotas colocadas para que isso acontecesse. O Cristiano Laurides consegue uma articulação política bastante feliz e muito consistente, trazer o trem para Campina, e a cidade mudou completamente. Quer dizer, as cidades que tiveram o privilégio de ter a estação de trem como Campina teve, todas mudaram, e Campina foi um exemplo. Quer dizer, Campina sofreu um grande boom, evidentemente, para os termos da época, em função da chegada do trem. E o que é que a chegada do trem significa nos termos do que eu estou falando? Quer dizer, significa que a municipalidade, ela entende que ela não é capaz de dar a resposta que naquele momento seria necessário para o desenvolvimento, ela não é capaz porque ela é incompetente, mas ela não é capaz porque naquele momento as condições que lhe são dadas não são suficientes para que aquilo seja possível de execução por parte dela, e a municipalidade aciona o capital privado que traz esse trem para Campina, que nunca mais a cidade seria a mesma. Quer dizer, eu acho essa uma história muito boa de se pensar. O segundo exemplo é a gestão do Nilton Rick. Nilton Rick candidatou-se a prefeito em Campina 2 vezes, foi derrotado a primeira vez, ganhou a segunda vez, não conseguiu terminar o seu mandato porque foi cassado, mas durante o curto período de gestão de Nilton Rick implantou na gestão municipal de Campina Grande uma racionalidade, né, uma busca da eficiência e uma busca do envolvimento do empresariado com o compromisso público da prefeitura para com o atendimento da cidade, que foi notável. A cidade cresceu, a cidade viu a sua máquina pública se transformar num dispositivo mais eficiente, mais ágil, mais cuidadoso com as pessoas. Isso foi muito importante para a cidade, muito embora tenha havido a descontinuidade em seguida em função da cassação do Nilton Rick. Mas o exemplo dele eu acho que continua bastante interessante para ser pensado. É uma gestão que ainda precisa, e aí eu falo como professor de História, eu na minha dissertação de mestrado estudei a primeira campanha de Nilton Rick, mas eu acho que alguém ainda precisaria estudar a gestão de Nilton Rick, para tentar entender como naquele momento, né, fim dos anos 50, começo dos anos 60, quando todo o Brasil se configura, né, de uma maneira bastante diferente em relação aos padrões de desenvolvimento capitalista, como Nilton Rick consegue fazer sem que a Prefeitura de Campina Grande abrisse mão do seu papel de agente público, indutora de ações específicas que são atribuições legais dela, mas que a Prefeitura conseguisse se transformar num canal de diálogo, num espaço, num centro fomentador do debate na cidade sobre o que é ser uma cidade em busca do seu próprio rosto, em busca da sua definição e da sua identidade. O terceiro e último exemplo, eu já estou encerrando, é uma gestão que vem pouco tempo depois em seguida da gestão do Nilton Rick, que é uma gestão, infelizmente, pouquíssimo lembrada na cidade de Campina Grande. Eu vou fazer um merchandising agora que não é meu, mas é um merchandising familiar, é nepotismo, mas vamos em frente, que é a gestão do Luiz Mota Filho. A gestão do Luiz Mota Filho foi objeto da dissertação do mestrado da minha esposa, que está escrevendo agora a biografia do Dr. Luiz, fez uma longa entrevista, algumas longas entrevistas com o Dr. Luiz, e está escrevendo a biografia do Dr. Luiz. O Dr. Luiz é tio do Lame Mota, da LMF, figura fantástica, o Dr. Luiz, e foi gestor da cidade num período em que talvez a gente hoje não esteja mais interessado em lembrar tanto, porque ele foi gestor durante o regime militar, ele foi interventor da cidade, foi o segundo interventor da cidade. Campina Grande, vocês sabem, foi objeto de intervenção federal nos anos 70, né? O general interventor e depois o Dr. Luiz. E o Dr. Luiz fez uma gestão que eu sinto não ter adjetivos suficientes para qualificar, porque foi uma gestão extraordinária no que diz respeito a garantir, a buscar uma prefeitura eficiente. Não uma prefeitura que se desresponsabilizasse de ser um agente público, mas uma prefeitura que tivesse um cuidado com a sociedade muito grande, cuidado esse demonstrado numa busca muito intensa por uma conversa com o empresariado, com uma conversa com os segmentos produtivos da cidade, no sentido de garantir não só uma arrecadação de impostos mais justa, mais equânime, mas também uma distribuição mais justa desse recurso nas ações do município e na cidade. Em síntese, o que é que eu gostaria de dizer? Quer dizer, a história não nos ensina a repetir o passado, graças a Deus, muito embora de vez em quando alguém apareça aí querendo repetir o pior passado. Ao contrário, a história nos ensina que nós somos, em grande medida, individual e socialmente, responsáveis pela construção das nossas trajetórias. No entanto, a história é um repositório de situações nas quais a gente pode buscar exemplos que nos ajudam a viver. Temos ainda no Brasil uma gigantesca dívida social a resgatar. As cidades brasileiras, e Campina Grande é uma delas, muito embora num grau
eu acho hoje melhor do que muitas cidades médias brasileiras. Campinas está num patamar que eu acho está melhor na foto do que muita cidade média brasileira. As cidades brasileiras ainda são atravessadas por desigualdades e desencontros. Para enfrentar os imensos desafios da gestão pública, entre eles a necessidade premente de edificar uma cidade mais justa, mais inclusiva, mais acolhedora, cumpre ter ideias. Cumpre também aprender com as lições do passado. Talvez uma das formas que tenhamos de enfrentar esse cenário contemporâneo de tantas dificuldades e tantos desafios seja de promover articulações entre segmentos e atores capazes de mudar cenários e promover as pessoas à cidadania. E principalmente, aí eu vou repercutir um pouco uma coisa que eu conversava com o Noaldo ali em cima, principalmente eu acho que a gente precisa aprender a deixar de lado os preconceitos e aprender que não é errado sermos pragmáticos, desde que um pragmatismo responsável. Né? Eu particularmente, inclusive como cidadão, nunca advogo um pragmatismo cruel e desumano, mas um pragmatismo que nos faça buscar a realização dos nossos melhores sonhos de cidade. Ok, espero que isso tenha sido útil. Agradeço pelo espaço, pelo tempo, desejo a vocês um bom debate seguinte. E é isso, boa tarde. Eu ia terminar antes dele botar o papel ali, mas não terminei, não consegui não, né?